Bom dia. Saudar o magnífico reitor, o magnífico vice-reitor, o magnífico reitor da Academia Militar, Sua Excelência o Capelão-Mor, o seu diretor do Centro de Investigação, professor Fernando Canastra, as autoridades académicas presentes, os professores aqui também presentes, os doutorandos de Ciências da Educação também, o público em geral, todos os autores e participantes deste grande evento. Há 3 palavras iniciais que eu não posso deixar de referenciar. Gratidão pela honra que me conferiram de estar aqui convosco, no meio de vós, para pensar um tema tão relevante. Citar a organização por esta iniciativa e confiar na qualidade da sementeira e dos frutos que daqui se irão recolher. O roteiro que eu me proponho apresentar, ainda que vá tentar saltar algumas sequências dada a limitação do tempo, é o seguinte: começo por dizer que não há uma nas várias transições, que não há uma nas várias vidas ativas, que não há uma nos vários tipos de trabalho. Sabendo a complexidade do tema que nos preocupa ou ocupa, falarei sumariamente nas dinâmicas da organização e organização do trabalho que obrigam as entidades formadoras a continuamente repensar a sua função e a sua missão. Finalizarei algumas hipóteses de intervenção para a promoção do emprego e para a dignificação da vida e, por fim, procurarei enunciar diversas estratégias, serão cerca de 14 ou 15 estratégias, para uma empregabilidade sustentável, dirigida aos empregadores e aos poderes públicos. É este o programa que sofrerá alguns cortes no seu percurso para tentar cumprir o tempo. Bom, há 2 teorias implícitas que eu quero aqui explicitar na minha intervenção. Uma delas poderia designar como a Stakeholder Theory, que sustenta em tese que as relações entre a formação e o emprego têm que se sustentar como contributos relevantes de todos aqueles que intervêm no campo e que têm o poder de regular este campo, em regra, as entidades formadoras, os empregadores, os mediadores entre estes 2 campos, e uma outra teoria que se pode designar de correspondência crítica entre a formação e o trabalho. Portanto, por detrás da minha reflexão vão existir estas 2 teorias informadoras da minha reflexão. Bom, começando então o meu roteiro, não há uma nas várias transições. Uma vez que, como viram, o meu tema, transição para a vida ativa, estratégias de empregabilidade, e, portanto, eu diria que, em primeiro lugar, que não há uma transição, há múltiplas transições, quase todas elas muito determinadas, complexas, incertas, o que nos obriga a uma atenção acrescida para prepararmos essa transição, dada a sua complexidade, dada a sua irregularidade. E, portanto, as entidades formadoras têm de considerar este momento como um objeto central de estudo para que capacitem as pessoas e capacitem os contextos para que esta transição possa ocorrer da melhor forma possível. Como se sabe, não são lineares, não são, em regra, rápidas, mas são progressivas,
são por vezes erráticas, lembram voos de borboleta, feitas de êxitos e inêxitos. Ainda no avião que nos trouxe de Lisboa para Maputo, tive a oportunidade de ver um filme pós-grade que fazia alusão justamente a um percurso de uma pós-graduada e que andou ali a errar há um tempo à procura do trabalho. É destes tempos da pós-graduação, da pós-formação, esta procura, este erro, esta tentativa de encontrar esse momento de realização que não é, como dizia o Guilherme, e tem que ser por isso melhor preparado. Segunda ideia, não há uma vida ativa, mas há várias vidas ativas. Mais dependentes, mais livres, mais escravas, mais dignas, mais indignas, mais humanas, mais desumanas, vidas que nos realizam, vidas que nos oprimem. Vida ativa, temos que pensar que vida é que nós queremos, de que vida ou de que vidas estamos a falar. Certamente estamos a falar em vidas dignas, em vidas decentes, em vidas realizadoras, em vidas que potenciam os talentos das pessoas e que proporcionam e social. E, portanto, a grande questão que se pode também colocar é quando preparamos para a vida, que vida queremos, que vida imaginamos, que vida sonhamos. E que condições políticas, sociais e empresariais e formativas teremos de gerar para que as pessoas que fazem 12, 16 ou mais anos de vida é que eles querem viver. E o que é que nós temos de fazer? Todos os stakeholders, isto é, todos aqueles que intervêm nesses dois campos, no campo da formação e no campo do trabalho, o que é que têm de fazer para que esta vida seja uma vida mais humana, mais digna, mais decente? Diria também que, terceiro tópico, não há mas vários trabalhos marcados por fenómenos como a globalização, como a deslocalização da produção, competição internacional de reestruturação do trabalho, que muitas vezes geram dinâmicas que têm a ver com desemprego estrutural, dos laços laborais e até dos laços sociais, que levam frequentemente à desestruturação das profissões e das carreiras e que forçam, por vezes, não quero generalizar, a passagem de um regime de trabalho assalariado para um regime de trabalho dito independente, que levam à perda da identidade, sua transformação numa frágil identidade empresarial, conduzindo à perda da autonomia existencial do trabalhador. E, portanto, temos aqui um desafio acrescido que se coloca às entidades formadoras. Desafio esse tem a ver com a configuração do trabalho e com o que se está a passar no mercado de trabalho. Tem visto, mesmo neste Congresso, uma referência central da vida das pessoas. O trabalho é uma fonte de realização imprescindível, algo que dignifica o ser humano e algo que o ser humano precisa para se realizar e para viver a tal vida digna que eu referia. E se este mercado de trabalho não se estruturar para atrair uma mão de obra qualificada, interveniente e criativa, isso poderá colocar problemas à sua capacidade de reorganização produtiva e competitiva. É um bem de primeira necessidade e que é central para que as empresas possam enfrentar e vencer os desafios globais que hoje enfrentam. E sem conhecimento, dificilmente haverá produtividade, haverá competitividade
saudável que faça as empresas permanecerem, renovarem-se, crescerem e prometerem vidas dignas às pessoas. E, obviamente, que também colocará problemas importantes aos sistemas produtores de qualificação ao nível do ensino secundário e superior tecnológico. E diria ainda que, em última instância, colocará também problemas na procura social, pois as pessoas não estarão disponíveis para investir 12 ou mais anos se no termo desse percurso e desse investimento não encontrarem oportunidades de trabalho que correspondam ao investimento e à expectativa de realização pessoal e profissional. Ainda ontem aqui vimos algumas situações que nos interpelam diretamente em relação a esta questão. Uma breve nota sobre o trabalho, a sua organização e algumas considerações sobre o mercado de emprego. Como eu dizia há pouco, nós não temos um trabalho, temos vários tipos de trabalho, temos vários modelos que coexistem global, no nosso contexto social. Temos ainda modelos de trabalho fundados na matriz taylorista e fordista. Quem não se lembra dos tempos modernos do Chaplin, que tendem a desaparecer, mas não desapareceram de todo ainda, e um modelo muito fundado ainda na produção uniforme para um grande número de pessoas, para as massas, em que predomina a ideia do homem-máquina, um modelo burocrata fundado na legalidade, na formalidade, na hierarquia, nas rotinas, na personalização, na meritocracia e na previsibilidade, que permite sustentar o método de que há uma melhor maneira de resolver todos os problemas. E temos algumas inspirações que eu aqui designarei de inspirações pós-burocráticas, e pós-tayloristas, e que decorrem de algum modo da euforia dos chamados 30 gloriosos anos de crescimento e desenvolvimento que seguiram à Segunda Grande Guerra Mundial, fundado num crescimento contínuo e que se baseava num conjunto de características que hoje começam progressivamente a ser colocadas em causa, nomeadamente a produção em série e em grandes quantidades, produção de produtos de qualidade em pequenas séries, possuindo tempo de vida curto, baixa variedade de produtos que é substituída por uma grande variedade, baixa, aqui um erro qualquer, a elevada quantidade de produtos é substituída por uma grande variedade de produtos, o preço como principal fator de competitividade tende a ser relativizado, em função da qualidade do produto e do serviço, as estruturas rígidas e de baixo nível de inovação adequadas à produção fordista tendem a evoluir para estruturas mais flexíveis e de alto grau de inovação. As organizações burocráticas, por sua vez, tendem a dar lugar a organizações mais flexíveis, mais inteligentes e burocráticas. A forte divisão do trabalho e o domínio do trabalho manual poderá evoluir para uma fraca qualificação. Assistimos também hoje no mercado de trabalho à redução dos grandes estoques, caminhando para estoques tendencialmente zero, segundo o modelo de resposta. O domínio das tecnologias especializadas tende a evoluir para o domínio das tecnologias flexíveis e polivalentes, e isto poderá configurar, segundo alguns autores, um modelo de produção mais antropocêntrico, em que o homem, que muitas vezes se confunde aqui com o cliente, determina os modos de produção, configurando-se um certo regresso a uma ordem mais artesanal, fundada na especialização flexível,
na federação de empresas, na comunidade de interesses e poderes, no local e na democracia dos pequenos estratégias de gestão das empresas e das pessoas. Não vou alongar-me na especificação dessas tipologias, mas elas existem, são várias dessas estratégias, e que introduz a flexibilização quantitativa e qualitativa, externa e interna, e a opção por parte das empresas é determinante quanto à evolução das qualificações, podendo oscilar pelo menos entre 3 polos, um polo que eu designaria aqui de capitalocêntrico, um polo tecnocêntrico e um polo antropocêntrico, que não existe e cruzados, mas pode haver a predominância de um destes modos. Por fim, de uma forma muito telegráfica, por fim ou quase por fim, tendo em conta a reflexão que eu vos propus e seguindo alguns autores, nós temos vários cenários para pensar a organização do trabalho, e isto é particularmente importante quando para o mercado de trabalho, que trabalho é que existe, que mercado é que existe, quais são as suas características, não para que eu, enquanto entidade formadora, responda criticamente e funcionalmente àquilo que me é pedido pelas estruturas de trabalho, mas para que eu, conhecendo o mercado e as tipologias desse mercado, tenha também a inspiração para refundar a lógica de funcionamento do mercado. Que defendo uma relação crítica entre a formação e o trabalho, na esperança de que a formação contribua também para reorganizar o trabalho, para redignificar o trabalho, para reequacionar o lugar das pessoas no trabalho e fazer o trabalho uma fonte também de realização pessoal e de realização profissional. E a formação e as instituições formadoras não podem deixar de alguma dimensão reguladora do próprio trabalho. E, portanto, estes cenários dizem-nos que o trabalho se pode organizar pelo menos em 5 cenários, que eu aqui enuncio apenas telegraficamente. Um cenário, taylorismo informático ou neo-taylorismo, caracterizado por uma série de fatores na sua enunciação. Um cenário 2, baseado na lógica da produção automatizada e de um trabalho reduzido para todos. O cenário 3, trabalho revalorizado para alguns, que gera uma segmentação social e uma estratificação social. Fundado muito numa automatização, numa automação seletiva, na participação no meu controle social, em qualificação, no autodesenvolvimento pelo trabalho, através do trabalho, na integração da formação geral e profissional e pensando o próprio local de trabalho também como um local, como um espaço, como um tempo de formação, de qualificação, de aprendizagem. Certamente a ligação com as instituições formadoras e a predominância de cada um dos cenários coloca, obviamente, desafios específicos aos sistemas formativos. Analisaria apenas que o desenvolvimento de um mercado de emprego antropocêntrico passa certamente pela conjugação de medidas que promovam a qualificação das pessoas, a competitividade fundada na qualidade
e na aposta na inteligência, ou nas inteligências, na flexibilidade interna, na evolução para novas formas de contratualizar, a criação de novos serviços, a flexibilização das articulações educação, formação, trabalho, emprego e desemprego, o reequacionar da relação remuneração, tempo de atividade e tipo de atividade. E, em caminho para o final da minha intervenção, procurando enunciar algumas estratégias para uma empregabilidade sustentável. Enuncio para as entidades empregadoras e para os poderes públicos. Ao nível das entidades formadoras, as entidades formadoras devem pensar-se e organizar-se numa lógica de autonomia relativa e de correspondência crítica entre os sistemas formativo e laboral. É a primeira tese e recomendação, digamos assim. Segunda, o desenho e a decisão da oferta formativa. Muito obrigado. Deve ser participada por todos os stakeholders, aqui introduzi, que operam no campo do trabalho e da formação e que de alguma forma instituam uma prática de uma democracia deliberativa em que os principais interessados analisam os problemas e tomam decisões que os resolvam. Terceira, a análise perspectiva das necessidades de qualificação por setores de atividade social e económica deve ser uma prática instituída nas instituições formadoras, através de estudos de análise dos investimentos previstos no médio e longo prazo e de inquirição e auscultação dos tais stakeholders. A participação dos agentes de desenvolvimento nacional, regional e local no desenho e na prática do currículo formativo deve ser uma... O conhecimento das práticas formativas por parte dos potenciais empregadores, por exemplo, mas isto é um exemplo, há muitas mais, através de provas públicas de aptidão profissional no final de percursos formativos, deve ser uma prioridade estratégica das instituições formadoras. O desenvolvimento do currículo deve incluir de forma faseada e progressiva práticas de experiência e indução profissional através de visitas de estudo aos contextos de trabalho, a realização de práticas de trabalho simulado, análise de casos de problemas reais, etc. Dizem-me que eu já acabei o meu tempo e, portanto, eu vou então usar talvez mais 2 minutos, se me permitem. A formação dual é uma outra das possibilidades. A participação de empresários em conselhos consultivos ou estratégicos das instituições formadoras parece-me outra prática essencial. A criação de observatórios de inserção profissional é algo, a meu ver, central. O mundo universitário, neste caso, que leve a uma requalificação dos ativos, é outra forma de valorizar o conhecimento e de potenciar o capital de conhecimento instalado nestas instituições. A formação contínua dos professores deve também incluir passagens pelos contextos de trabalho, porque os professores e formadores não podem deixar de conhecer o trabalho justamente para preparar os seus alunos para esses contextos específicos. Passo para 2 ou 3 recomendações em relação às atividades formadoras. A primeira é que reconheçam que o conhecimento é um bem básico de primeira necessidade, é o ativo mais importante para a sua sobrevivência, que se disponibilizem por causa desse reconhecimento com as entidades formadoras e que estejam receptivos, por exemplo, aos tais contratos de aprendizagem que o David, o Caimo ontem falava, aos contratos de educação e formação, algo do género. De facto, tem que haver aqui pontes entre as instituições formadoras
entre os graduados e o mercado de trabalho que facilitam esta inserção profissional, porque ela também é muito útil para as próprias empresas. Por fim, penso que deve haver, ou devem ser reforçados, os mecanismos que induzem os empregadores a quererem recrutar mão de obra recém-graduada, criando incentivos, nomeadamente fiscais, para que esse recrutamento exista, para que essa indução profissional possa existir e a própria imposição legal para que as próprias empresas instituam, como acontece já em muitos países, talvez em Moçambique também já deve existir, períodos obrigatórios dos próprios trabalhadores. À guisa de conclusão, diria que precisamos de criar instâncias e plataformas e pontes que promovam os diálogos e as interações para que estas transições entre a formação e o emprego e o trabalho possam ser feitas numa lógica de valorização do conhecimento, de construção pessoal, de identidades socialmente valorizadas e reconhecidas, de promoção do valor do trabalho do ser humano. Muito obrigado pela vossa atenção e estou agora ao vosso dispor no tempo que houver disponível para responder a alguma questão. Obrigada, professor José Matheus Alves, pela brilhante intervenção.